Shalom, que esse pequeno estudo seja para a elevação da alma de Eliezer Cosmo Ben Luiz Cosmo. Certa vez, um grupo de estudantes de Talmidim do Rebbe Lubavitch perguntaram ao Rebbe: Rebbe, existe vida após a morte? E o Rebbe sabiamente respondeu: no judaísmo não acreditamos em morte, mas apenas que há duas formas de vida, uma dentro de um corpo e a outra fora dele. Então, segundo as palavras do Rebbe, a gente observa que não devemos cuidar de ficar pensando de como seja a vida após morte, mas que devemos atentar para os nossos atos neste mundo. E o que nós estamos fazendo para que venhamos a merecer uma segunda vida melhor do que esta. Para tanto, esse estudo tem o intuito de trazer dois assuntos em um só. Seria a recompensa dos ímpios e a recompensa dos justos. Então, vamos falar um pouco sobre isso, ok? Então, vamos começar falando um pouco sobre a recompensa dos ímpios. E existem coisas bem interessantes que os nossos sábios de abençoada memória trazem em diversas obras para tratar desse assunto, né? E existem muitas coisas interessantes e algumas até metem medo, sim, certo? Mas a gente vai tentar trazer uma abordagem que não traga esse medo. Você tem que entender que muitos desses escritos dos sábios foram escritos em séculos, né, onde a linguagem às vezes um tanto rude e existia um certo peso e não tinha aquela garimpagem nas palavras, né, não tinha aquela escolha mais seletiva. E isso trazia um certo pavor na forma de entender as palavras dos sábios. Mas vamos tentar trazer uma abordagem mais sucinta para os dias de hoje de como seria isso, ok? Algumas coisas eu serei literal porque não quero eu trazer nenhuma interpretação além daquilo que os sábios trouxeram. Primeiramente, devemos entender como funcionam as coisas neste universo criado. Então, você tem que entender que nada acontece sem motivo. Ok? Um dos princípios básicos da lei divina é a lei de causa e efeito. Então nada acontece sem um motivo. Então devemos entender que nesse momento possamos estar passando por coisas que fizemos em vidas passadas, né? Por atos desonrosos, por descumprimento de preceitos básicos, como as próprias midot, né, que simplesmente reflete o comportamento humano, né, de forma negativa, e pagamos por isso. E dizem os sábios de abençoada memória que podemos até perder o livre-arbítrio por conta de reencarnações, vamos dizer assim, desejáveis, que poderíamos obter devido a algumas falhas, alguns erros que estamos cometendo na presente vida. E voltando ao pensamento do Rebbe Lubavitch, por isso que devemos atentar sim para o que fazemos nesta vida. Segundo os nossos sábios, no momento da morte de um perverso, ele segue para o Guerrinom e pode passar até 12 meses no Guerrinom. Por isso, nas leis da Halakha, referente ao luto, à morte em si, diz que nós devemos rezar, né, no rito Sfaradim, 11 meses. Né? Por que 11 meses? Para não rezar os 12 meses, fazendo entender que aquela pessoa é um rachá, um perverso, por passar igual período de 12 meses no Guerrinom. Mas entenda que esses 12 meses que um rachá, um perverso, passa no Guerrinom é para espiar toda a sua maldade, né?
haja visto que pode haver algo dentro ainda do perverso de bom, e assim possa ser que ele venha reencarnar para expiar por algum problema, algum erro que ele cometeu, ou mesmo pagar esses pecados no Guerrinão. Mas vamos aprofundar mais o assunto. E como podemos aprofundar mais este assunto? Se entendermos que Urachá, o perverso, só reencarnará se houver garantia de que ele não pecará, porque assim só piorará a sua situação. Então, neste caso, é entendido que Urachá, o perverso, seja levado ao Guerrinão para pagar pelos seus erros lá no Guerrinão, né? Como acontece com as mulheres, já que as mulheres não precisam de reencarnação, segundo a Kabbalah Luriânica, certo? Não precisa reencarnar. E o homem já não precisa ir para o Guerrinão, porque foi lhe dado como mitzvah o estudo da Torá. E estudando a Torá, ele estaria isento da entrada do Guerrinão. Mas no caso do Urachá, do perverso, ele tem a entrada no Guerrinão para pagar pelos seus erros, a menos que este reencarne, caso ainda haja uma bondade dentro dele, e aí ele poderá sim reencarnar e corrigir os seus erros em vidas futuras, segundo as leis de Gilgulim Neshamot. E ainda tem um porém. Pode ser também que estas almas, uma alma de um perverso, por exemplo, ela não reencarne em um corpo que tenha livre-arbítrio. Então, ela acaba por se encarnar ou reencarnar em corpos de outros, vamos dizer, de outros campos, como o domem, mineral, o tzomer, o vegetal, o rai, o animal. Então, mais uma vez, vale a reflexão do que o Rebbe de Lubavitch nos ensinou, que no judaísmo não acreditamos em morte, mas em duas vidas. Então devemos nos preocupar com esta vida presente, certo? Com os nossos atos, para que no porvir, né, nas vidas futuras, tenhamos uma condição de uma encarnação mais digna, né, mais elevada. Sabemos que todos que estão debaixo do sol, neste plano, o plano das fisicalidades, estão sujeitos ao erro. Né? Então, tanto o justo, o tzadik, quanto o perverso, o rachá, ou mesmo o Benoni, que é o mediano, aquele que não quer errar, mas ora erra e ora se mantém firme, né? Que isso inclui a maioria de nós, eles também cometem erros. Todos esses grupos cometem erros, podem cometer erros sim, pois não há alma sequer que não cometa um erro. Mas a diferença está que o rachá, o perverso, ele não enxerga o seu erro. Ele não admite que está errado. Enquanto o justo, o Benoni, o mediano, ele sabe que está errado. E necessita de techuvá, necessita de perdão, de retornar e de retificar aquele erro. Com o justo é um pouco diferente, na verdade muito diferente. O justo, ele sobe a níveis superiores, a mundos superiores, mas essa subida não é toda de uma vez. Ela acontece em etapas. O primeiro, ele vai pagar por pecados mais pesados que cometeu. Numa segunda divisão, ele pagará por pecados mais leves. E numa terceira, aqueles pecados mais sutis, né? Que alguns até a gente passa na vida desapercebido, mas passamos. Então, nesses graus, eles são os graus que cada um dos justos, dos que tem ainda uma vontade de ter chuva dentro do coração, passa. Então, são nesses 3 níveis que devemos atentar. O primeiro nós pagamos de que forma? Né? O primeiro, no segundo e terceiro. Voltando a este mundo.
são as reencarnações que nos possibilitam uma forma de retificar a alma, exatamente aonde nós deixamos a desejar. E esse assunto, é lógico, ele se aprofunda muito, já que precisamos saber em que ponto nós erramos e aonde isto fere na raiz de nossas almas, aonde isto macula e onde e de que forma devemos sim procurar a retificação, procurar a correção destes erros. Então, é bom entendermos que para o judeu a prática dos preceitos, o cumprimento dos preceitos, das mitzvot, é muito importante para passarmos pela prova, vamos dizer assim, do Ribut HaKever, sem sofrer muita coisa, entende? E é complicado a gente dizer que tipo de sofrimento é esse, porque a palavra espancamento sugere isso, não é? Mas acredito que seja a melhor forma para retirar, assim, a clipá, que está aglutinada ao corpo, a nefesh. Então, tudo que Deus faz é perfeito. E apesar dessa tradição, desse conhecimento místico, às vezes ter uma linguagem um tanto dura e um tanto rude, até quem sabe pelos séculos que estas obras e este entendimento, né, foi mencionado e escrito, então nós temos que procurar, sim, uma melhor forma de enxergar, sabe, sem medo, não devemos temer, nós devemos confiar, não é? Numa outra oportunidade falaremos mais sobre as clipot, a Sitra Achra, esses poderes, né, Hitzonim, poderes negativos, de uma forma a fazer você compreender melhor o que nós tocamos até aqui, ok? Já o justo, assim que ele deixa este mundo e passa também, por que não, pelo Ribut HaKever, algo grandioso acontece, porque para o lugar que ele vai é um lugar de puro deleite, sim, de puro deleite. Isso tem muito a ver com os preceitos que ele cumpriu neste plano e não ter se apegado tanto às materialidades, né, aos seus interesses pessoais, mas sim ao desejo de evolução da humanidade, do ser humano como um todo, num despertar de consciência, de Torá, de estudos, de cuidar da família, de cumprir preceitos, e isso é o que eleva, assim, a alma e a faz justa, né? O tzadik diante de Deus. São o cumprimento de preceitos positivos ou mesmo negativos, né? Então, vamos lá. Existem 4 grupos de judeus, né? 3 desses merecem o Olam Rabá. O último não é merecedor. O primeiro grupo é o grupo daqueles que sempre ficam se elevando, certo? Eu acredito que muitos dos nossos parentes, de próximos que morrem, sobem por meio dessas águas, né, que nós chamamos de águas femininas. Elas se elevam até a nossa mãe superior, chamada a nossa Ima, que nós chamamos que é a Sefirá de Binah, né, e através do Yesod, né, que é o canal por onde entramos, nós nos elevamos e continuamos numa elevação contínua, né. Eu acredito muito que essas elevações tenham a ver exatamente com a reza do Kadish e com outras formas de fazer com que a alma, né, no fato de sentar Shivá e cumprir as leis, né, segundo o Revar Kadishá, e a gente poder ir fazendo com que essas almas subam mais e mais ao útero. Então, ao chegarmos aqui, temos nossa vida e tudo, então, e acontece tudo aquilo que nós já sabemos. Mas num processo de retrocesso, o justo que vive assim sobe pelas águas femininas, que pode ser explicado depois sobre um assunto de acasalamento, né, supernal, um acasalamento da Ima e de Abba superior, que é um outro assunto para tratarmos, e assim nós voltamos para o útero de Malchut. O Tratado de Sanhedrin 91a fala que todo Israel tem parte no mundo vindouro, né? Aí é onde se enquadra o segundo grupo, ok? Estes são pessoas, são almas que precisam de outras almas justas para que se elevem
vamos dizer, ao acasalamento superior, né? Ao retorno para o Jardim das Almas superior, certo? Então, é através destas boas almas que ajudam, né, se doam a favor de outras almas que talvez não tão merecedoras, possam se elevar também a uma condição de filhos do mundo vindouro. Outra coisa que não podemos confundir é que quando falamos de mundo vindouro, existem dois mundos vindouros, né? O primeiro é logo aquele assim que morremos, e o segundo é aquele que nós esperamos para uma nova era. Então existem esses dois aspectos e nós precisamos diferenciá-los, porque o terceiro grupo está incluso no mundo vindouro, naquele mundo que nós esperamos, o Olam Rabá, né? Não aquele que morremos, entendem? Então, esses que têm a capacidade ou a decência, por seus méritos, de subir pelas águas femininas e atingir Rih Anpin e fazer com que haja o acasalamento superior de Ima e Abba, né? E então, havendo assim a concepção do Morim, né? Então é considerado um convidado de honra, né? Um convidado de honra bem apresentado para o mundo vindouro. Eu sei que essa linguagem, a linguagem da Kabbalah, ela é um pouco difícil de entender, mas tentando tocar em miúdos, tentando explicar essa situação, que é um pouco complexa, pelos seus méritos, você pode ascender, né, e fazer com que, nesse Paratsuf, ou seja, nesse local mencionado que nós chamamos de Arich Anpin, certo? Que seria o aspecto de Keter, é você fazer com que a própria imã, que nós também chamamos de Shekhinah, retorne ao seu marido e isso ao seu esposo. Essa é a intenção, vamos dizer, explicada de uma outra certa forma, já que esse assunto precisa ser revisto e tratado de uma maneira, numa aula específica, mas nessa intenção, em amar a Torá, lishma, ter interesse pelas coisas sagradas, o cumprimento dos preceitos positivos, né, e a não violação dos negativos nos eleva, certo, a essa condição de sermos convidados de honra do mundo vindouro. É um assunto um pouco complexo, mas em outras lições nós podemos trazer uma compreensão melhor do que está sendo dito aqui. E o justo que morre desta forma, ele retorna ao útero de Malchut, né, da grande mãe do mundo inferior, né, e assim ele retorna ao seio, certo? De onde é sua origem, né, e aguarda sim a ressurreição dos mortos, Chatametim, né, para a ressurreição dos mortos, que todos nós aguardamos. O objetivo de retornarmos para o útero de Malchut, da Mãe Celestial Inferior, na realidade, de fazer com que haja o acasalamento espiritual superior de Abba com Ima. Este é o objetivo. E por fim, temos o quarto grupo, que não herda o mundo vindouro, aquele esperado, porque eles não conseguiram subir pelo segredo das águas femininas, né, que estão em Malchut, no que vale dizer Irampin, né, e eles não conseguiram fazer isso. Nossos sábios dizem que por conta de um pecado que eles cometeram, de não acreditarem na ressurreição dos mortos, né, e atribuem isso a 3 reis e a 4 leigos, né. Os 3 reis são Yerovoam, Ahav, Menashe, e os 4 leigos são Bilam, Doeg, Ahitofel e Gehazi, né? Então, isso está explícito, né, em algumas passagens, em alguns livros sagrados, como o próprio Sharagil Gulim, escrito por Chai Vital, como o Talmud, como nós citamos algumas passagens, e outras obras também. Então, castigo, recompensa, é um assunto realmente complexo dentro do judaísmo. E a Kabbalah tenta elucidar isso da melhor forma, mas precisa de muito estudo
precisa de muita leitura para chegarmos a uma compreensão mais suave. Você vê que existe um peso muito grande nas palavras, a compreensão da linguagem da Kabbalah é difícil, mas com desejo, com vontade, a gente chega lá. Então, mais uma vez, que esse vídeo possa servir a todos da comunidade. Dedico este vídeo, esta aula, este shiur, à elevação da alma de Eliezer Cosme Ben Luiz Cosme.